Dizem que na Semana Santa existem regras que não devem ser quebradas. Na cidade da minha avó, por exemplo, todo mundo sabia que depois da meia-noite na Sexta-feira Santa não se deve sair de casa e muito menos passar perto da igreja. Mas naquela noite nós não sabíamos disso. E foi por isso que a gente viu alguém dentro da igreja. O problema é que no dia seguinte, o padre da cidade disse que a igreja estava fechada e que ninguém entrava lá há anos, mas eu tenho certeza do que eu vi, porque aquilo também me viu. Muito boa noite. Antes de começarmos, eu quero te fazer uma pergunta. Você já ouviu falar que na Semana Santa existem coisas que simplesmente não devem ser feitas? Em muitas cidades pequenas, principalmente no interior, as pessoas crescem ouvindo as mesmas coisas. Que não se deve sair tarde, que não se deve olhar pela janela depois da meia-noite, que não se deve passar em frente a uma igreja vazia, porque dizem que nessa época do ano, certas coisas estão soltas. E o que você vai ouvir hoje são relatos de pessoas que, por algum motivo, ignoraram esses avisos. E depois disso, nunca mais voltaram a ser as mesmas. Então apague a luz, coloque seus fones de ouvido e se prepare para as histórias desta noite. Isso aconteceu comigo há alguns anos, quando eu ainda era criança. Minha avó morava em uma cidade bem pequena, dessas onde todo mundo se conhece e onde, depois das 10 da noite, não existe mais ninguém na rua. A casa dela era antiga, muito antiga. Daquelas casas grandes, com corredor comprido, portas de madeira e um telhado de telha velha que estalava quando o vento batia. Todo ano, na Semana Santa, a gente ia passar alguns dias lá com ela. E desde pequeno, eu sempre ouvia a minha avó dizer a mesma coisa. Na Sexta-feira Santa, não fique acordado até tarde. Eu perguntava o porquê, mas ela nunca explicava direito. Ela só dizia que não era bom, que aquela não era uma noite como as outras. Mas, naquela vez, a gente acabou ignorando isso. Eu, meus pais e minha prima ficamos assistindo televisão até tarde. Eu lembro que estava muito silencioso na cidade naquela noite. Silencioso até demais. Parecia que não tinha nenhum carro, nenhum cachorro, nada. A gente foi dormir, já devia ser quase meia-noite. O quarto onde eu e minha prima dormíamos ficava no final do corredor, e a janela dava direto para o quintal. Eu acordei no meio da madrugada com um barulho. Toque, toque, toque. Era um som vindo do telhado. Na hora eu pensei que fosse um... Era normal ter gato andando pelo telhado lá. Mas aí o barulho continuou. Toque, toque, toque. Só que não parecia um gato. Pareciam passos. Eu fiquei parado, tentando entender o que era aquilo. Os passos continuavam, mas estavam diferentes. Mais pesados, mais lentos. Como se não fosse um animal. Eu olhei para minha prima, achando que ela estava ouvindo também, mas ela estava dormindo. Então o barulho parou. Ficou tudo em silêncio por alguns segundos, até que eu ouvi outra coisa. Vindo de dentro da casa. Não era mais no telhado, era no corredor. Meu corpo inteiro gelou na hora, porque não tinha ninguém acordado. Meus pais estavam no outro quarto e a minha avó nunca levantava de madrugada. Eu fiquei olhando para a porta do quarto. E foi aí que eu ouvi passos no corredor, lentamente se aproximando. Toque, 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 como se algo estivesse andando descalço, arrastando o pé na madeira. Eu queria acordar minha prima, mas eu simplesmente não conseguia me mexer. Eu só conseguia olhar para a porta, até que os passos pararam bem na frente do quarto e alguém arranhou a porta. Um som lento, como unhas passando pela madeira. Eu segurei a respiração e então bateram. Toque, toque, toque. Eu pensei que fosse a minha avó. Eu quase levantei. Mas antes disso, eu olhei para a janela e tinha alguém lá fora, parado, muito perto do vidro. Eu não conseguia ver o rosto direito, mas eu vi os olhos. E eles estavam olhando direto para mim, sem piscar. Eu fechei os olhos na hora. Não sei quanto tempo passou, mas quando eu abri de novo, não tinha mais nada na janela e a porta nunca foi aberta.
No dia seguinte, eu contei para minha avó, e ela ficou em silêncio por alguns segundos antes de dizer: eu te avisei. Depois disso, ela só falou uma coisa, que na Sexta-feira Santa existem coisas que andam pelas casas, procurando quem está acordado. E naquela manhã tinham marcas de pés descalços no chão do corredor, mas não eram de ninguém da casa. Isso aconteceu comigo quando eu tinha 19 anos. Eu sempre fui uma pessoa tranquila, mas naquela época eu estava passando por uma fase muito ruim da minha vida. Eu não dormia direito, minha cabeça não parava, e eu carregava um peso que eu não conseguia explicar. Foi a minha mãe que insistiu para que eu fosse à igreja. Ela dizia que na Semana Santa, confessar os pecados ajudava a limpar a alma. Eu nunca fui muito religioso, mas naquele ponto eu já não sabia mais o que fazer. Então eu fui. A igreja ficava no centro da cidade. Era antiga, grande e sempre muito silenciosa. Quando eu cheguei, já estava quase vazia. Só tinha algumas velas acesas e aquele cheiro forte de madeira velha misturado com incenso. Eu lembro que achei estranho, porque não tinha ninguém além de mim, nem padre, nem fiel, mas a porta do confessionário estava aberta, como se alguém estivesse me esperando. Eu hesitei por alguns segundos, mas mesmo assim, entrei, sentei, fechei a portinha e fiquei olhando para a grade de madeira que separa a gente do padre. No começo, não tinha ninguém do outro lado, então eu pensei em ir embora, mas foi aí que eu ouvi um movimento e alguém sentando do outro lado. Eu respirei fundo e comecei a falar: Padre, eu não sei nem por onde começar. E antes mesmo de eu terminar a frase, ele respondeu. Mas não parecia uma voz normal. Era baixa, rouca, quase como um sussurro. E ele disse: eu sei. Aquilo me deixou desconfortável na hora, mas eu continuei. Comecei a falar de coisas pessoais, coisas que eu nunca tinha contado para ninguém, e toda vez que eu parava, ele completava, como se já soubesse, como se estivesse dentro da minha cabeça. Até que teve um momento que eu parei de falar, porque eu percebi uma coisa. Eu nunca tinha dito meu nome, e mesmo assim, ele falou: você demorou para vir, Emanuel. Naquele momento, meu corpo inteiro travou, porque aquilo não era normal. Eu me inclinei um pouco, tentando olhar pelo vão da grade, e foi aí que eu vi. Não tinha ninguém, não tinha rosto, só escuridão. Mas mesmo assim, aquilo continuava falando. Você acha que veio aqui por escolha? Eu levantei na hora, abri a porta e praticamente saí correndo da igreja. Quando eu olhei para trás, não tinha ninguém lá dentro. No dia seguinte eu voltei, dessa vez de manhã, e perguntei para o padre sobre a confissão da noite anterior. Ele me olhou confuso e disse uma coisa que eu nunca vou esquecer. Filho, na Sexta-feira Santa, a igreja fica fechada. Eu nunca mais voltei lá, porque eu ainda lembro da última coisa que aquela voz disse antes de eu sair. Agora eu sei tudo sobre você. Essa história não aconteceu comigo, foi com o meu avô. Ele contou isso poucas vezes na vida e sempre dizia a mesma coisa no final. Tem coisas que você nunca deve prometer, porque sempre vai ter algo disposto a cobrar. Isso aconteceu quando ele ainda era jovem, no interior, em uma fazenda afastada de tudo. Naquela época, a vida era difícil. Meu avô morava com os pais e vários irmãos, e muitas vezes faltava comida. Era Semana Santa, e na região onde eles viviam, existia uma crença muito forte que durante aqueles dias não se devia caçar. Não se devia sair à noite e, principalmente, não se devia desafiar o que vive na mata. Mas a fome falou mais alto. Ele saiu sozinho no fim da tarde, com uma espingarda velha, decidido a trazer qualquer coisa para casa. O plano era simples: entrar na mata, caçar algo e voltar antes de anoitecer. Mas ele encontrou um rastro grande demais para ser ignorado. Parecia de um animal pesado e recente. Então ele seguiu. Ele andou por quase 1 hora, até chegar em uma clareira. E lá estava, um animal grande, parado, no meio do nada. Ele disse que nunca tinha visto algo assim. Não era exatamente um veado, não era exatamente um boi, era estranho. Mas ele não pensou 2 vezes. Mirou
e atirou. O disparo ecoou e o animal caiu. Mas no segundo seguinte, tudo ficou em silêncio, completo, sem vento, sem insetos, sem nenhum som. E quando ele se aproximou, o corpo não estava mais lá. Só tinha sangue, escuro demais, quase preto. Foi nesse momento que ele entendeu que tinha feito algo errado. Ele virou e começou a voltar pelo mesmo caminho. Mas então ele ouviu algo andando junto com ele, do lado da trilha, pesado, ritmado, como se estivesse acompanhando. Ele acelerou o passo, depois começou a correr. E aquilo também, até que de repente, atravessou na frente dele. Ele disse que nunca esqueceu o que viu. Era alto demais, magro demais, e andava, apoiado nos braços, como se fosse mas não fosse. A coisa ficou parada no meio do caminho, olhando para ele, e então ficou de pé. Ele disse que aquilo era maior do que qualquer pessoa. E quando abriu a boca, não saiu um som normal. Era como um grito misturado com um sussurro. Foi aí que ele fez a pior coisa da vida dele. Ele prometeu. Ele caiu de joelhos e disse em voz alta: "Se você me deixar ir, eu volto e te entrego o que você quiser." E o silêncio voltou. A coisa simplesmente saiu do caminho e deixou ele passar. Ele nunca contou isso para ninguém, por anos. Casou, teve filhos, seguiu a vida. Até que 20 anos depois, na Semana Santa, algo começou a andar dentro da casa dele. Passos no corredor, à noite, sempre na mesma hora. Até que, numa madrugada, bateram na porta do quarto. E ele já sabia quem era. Porque antes de abrir, ele ouviu uma voz dizendo: "Eu vim cobrar." Dizem que, na Semana Santa, existem coisas que ficam mais próximas da gente. Coisas que escutam, que observam e que esperam. Então, se você já ouviu algum aviso, talvez seja melhor não ignorar, porque algumas promessas nunca são esquecidas.